Yeah. 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 Salve, salve, estagiários e estagiárias! Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Como prometido, a gente fez inclusive um vídeo, né? Aí vocês viram aí no Instagram, né? Sobre a nova parceira desse canal, que é a Hyundai. Vamos na geral, diretor, porque a gente tá muito feliz em anunciar essa parceria hoje. E teremos 2 episódios, ou mais episódios, né? Por que não? Falando sobre essa parceria. Hoje é o primeiro episódio deles, né? Falando sobre a parceria com a Hyundai. Eu tô muito feliz, Thiagão. Mas eu vou deixar você também falar um pouco da sua sensação. Cara, muito feliz. É um prazer inenarrável estar com você em mais uma transmissão do Estagiários do Podcast. E a nossa audiência já viu esses 2 belíssimos atores que vos fala no anúncio oficial dessa parceria incrível com a Hyundai. E eu acho que vai ser uma parceria de longa data e, sem dúvida nenhuma, uma experiência incrível que eles estão nos proporcionando aí. Exatamente, Thiagão. E ó, pra gente começar, né, o bate-papo hoje, a gente vai falar sobre Libertadores porque a Hyundai é a única montadora, tá? Desse Brasil, talvez do mundo, por que não? Que leva você pra final da Libertadores com tudo pago, meu amigão. Tudo free. Tudo free, tudo free. Porque, de fato, pega aí, se você pegar qualquer site e ver quanto que é uma passagem ida e volta pra data da Libertadores pra Lima. Melhor não olhar. Então é muito caro, mas a Hyundai tá fazendo essa parceria com a Conmebol, até porque a Hyundai é a patrocinadora oficial do evento, né? E aí, a gente tá divulgando esse não só esse movimento, mas também, por que não, essa ação da Hyundai. Promoção da Hyundai. Essa promoção. Vem aqui nesse QR Code. Vai nesse QR Code, moral, tá, né? Aqui em cima. Vai lá, vai te levar, né, pro site oficial e lá você se cadastra. Teve muita gente que perguntou no Instagram, mano. Pô, precisa comprar um carro? Gente, não. É simplesmente uma promoção. Então você vai lá, participa, coloca os seus dados e você concorre a uma viagem com mais um acompanhante, com tudo pago, pra Lima. Detalhe, o ingresso, né? E tem mais. É ouro, né? E tem mais. Pra todas as fases da Libertadores no Brasil, você também concorre aí a um ingresso, um par de ingressos pra acompanhar os jogos da Libertadores. E aí, já me falaram no Instagram, pô, Maroto, arruma pra mim um ingresso. Não. Vai no QR Code, se cadastra na promoção, curte, compartilha, comenta no Instagram da Hyundai, no Instagram dos estagiários, e aí sim você vai estar concorrendo a muitas oportunidades que a Hyundai tá trazendo, até porque a Hyundai te leva pra final da Copa Libertadores em Lima. Rapaziada, isso é muito louco, muito legal. Temos alguns projetos ainda que não saíram do papel, mas se Deus quiser também sairão. Está no forno. Estaremos lá. Estaremos lá. Pra falar, porque não, talvez até de uma final brasileira, né? Quem sabe? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Por que não uma final? Lembrando que o Flamengo volta a Lima. Perfeito. Né? Ganhou em 2019, de virada, os 2 gols antológicos lá do Gabigol. E pra gente começar o projeto hoje, o projeto, você vai me brigar comigo. Eu tô com a palavra já falei, já. Virei designer de interiores. Perfeito. Mas, falando sobre o nosso podcast de hoje, é sobre Libertadores, né? Então, pra gente começar, mano, qual é a sua primeira lembrança e a melhor lembrança de um dia de Libertadores? Porque você é São Paulino, tanto quanto eu, então o São Paulino tem uma relação sintomática com a Libertadores. Quarta-feiras de Libertadores. Exato. É um clássico. Exatamente. Qual que é a sua lembrança, assim, a primeira coisa que vem na mente? Cara, a minha primeira lembrança foi quartas de final, talvez, salvo engano, São Paulo e Fluminense, 2008. Na verdade, mais atrás, obviamente, o título, né? Mas falando de um jogo marcante, foi porque Adriano Imperador retornava ao Brasil, né? Pra jogar naquele elenco do São Paulo,
que inclusive o Fluminense eliminou o São Paulo, viria a final e perderia a final pra LDU no Maracanã, com 3 gols de Thiago Neves, o único jogador a fazer 3 gols numa final de Libertadores. Sim. Então me marcou muito essa Libertadores porque o São Paulo perdeu no último instante, no último lance no gol do Washington, o Coração Valente. Depois jogou no São Paulo, né? Depois jogou no São Paulo, foi bem no São Paulo. Mas me marcou muito esse jogo porque Roger, hoje atualmente treinador de futebol, disputava-se a Libertadores e disputou uma bola na linha de fundo com o Adriano Imperador, no qual o Adriano fez jus ao apelido, um jogo de corpo no Roger, e o Roger saiu catando cavaco, digamos assim. Exatamente. Então é uma imagem muito emblemática que eu já acompanhava mais de perto, já estava mais inteirado sobre futebol, então me marcou bastante esse jogo. E esse jogo é engraçado, cara, porque ainda valia o gol fora de casa, né? Perfeito. E então, talvez, nos dias de hoje, aquele jogo iria pros pênaltis. Talvez. Né? Eu lembro que o Fluminense só passa pelo São Paulo por conta disso, né? No último minuto, cara, eu chorei, mano. Eu era mais novo, eu chorei muito. Aquele jogo me doeu Aquele muito. jogo doeu. Porque eu tinha muita certeza que a gente passaria... O Adriano, assim, ele vem de um problema, né? Que depois ele falou que ele tava com um problema psicológico lá na Itália. E todo mundo duvidava dele, todo mundo duvidava da continuidade da carreira do Adriano. E ele fez uma temporada absurda no São Paulo, né? Perfeito. E é interessante a gente falar sobre isso porque, cara, na Libertadores em específico, tem até aquele jogo que ele... Falam que ele tava gordo, ele tira Perfeito. a camisa e tal. Então é bacana pra caramba. Mas não é uma lembrança tão boa, né? Não é uma lembrança tão boa, até porque você perguntou uma lembrança marcante e não uma lembrança boa. E uma lembrança boa agora, de um jogo de Libertadores. Aquele gol aqueles gols, né, que fizeram a final, principalmente o gol do Luizão, nosso 2005. pentacampeão, naquela final contra o Atlético Paranaense, que foi 4-0, 1-1 na ida, um jogo difícil. Aqui no Morumbi, se eu não me engano, o Atlético perde um pênalti ainda. E o São Paulo faz 4-0 numa partida primorosa, assim, de almanaque. Eu acho que aquela ali foi o jogo mais marcante da minha história recente com o São Paulo. E até interessante falar sobre isso, porque aquele jogo, aquela decisão não era em confronto único, eram 2 Sim. confrontos, né? O primeiro ia ser na Arena da Baixada, e os bastidores do São Paulo na época Muito eram muito forte. fortes. E tirou, né, por conta do regulamento. A Arena acho que tinha menos capacidade do que hoje. O mínimo era 40 mil, tinha O número era menos. 40 mil, acho que tinha 37, 38 mil. A Arena Kyocera ainda. Fizeram ainda um puxadinho na Sim. arquibancada, mas acertadamente pensando, né, na questão do público, de segurança, barraram ali. Dizem as más línguas que talvez se o jogo tivesse sido lá, teria sido um pouco mais difícil. Eu imagino que sim, porque realmente sempre Porque foi estágio neutro, querendo ou não. Foi Beira-Rio o jogo. Sempre foi um caldeirão ali, a Kyocera Arena na oportunidade, mas tava fadado ao título do São Paulo, não tinha jeito. Não tinha jeito, cara. Não tinha jeito. E o 4-0 no final. Falando nisso, antes de eu falar da minha boa lembrança, ou a lembrança marcante, teremos um convidado surpresa amanhã. Ah, perfeito. Que estava não só naqueles 2 jogos, mas durante toda a campanha, né? Jogou apenas 60 jogos em 2005 Só e foi isso. campeão mundial. De 80 no ano ele jogou 60, tá ruim? Tá ruim? E detalhe, hein? Foi campeão mundial também, que o São Paulo fez parte daquele ano, né? Pra lá de especial, Prazeroso. a chegada do Amoroso, enfim. Convidado muito bacana, campeão de Libertadores, pra gente trazer essa ação da Hyundai, Perfeito. né? Nada melhor do que falar sobre Libertadores com a Hyundai. Ter um do que campeão. Campeão. Perfeito. Né? Exatamente. E aí, cara, falando agora da minha experiência com Libertadores, assim, meu pai, São Paulino, né, de uma forma absurda, assim, sempre de estádio, a gente sempre esteve muito presente em estádio. E aí, em 92, 93, e 94, né? São Paulo é bicampeão, e em 94 ele fala, cara, foi uma das piores dores em estádio, que o São Paulo perde pro Vélez assaltado, né? O Chilaver fez cera o jogo inteiro, mas não é uma cera comum de hoje. É uma cera de ficar 4 minutos deitado e o juiz não fazer absolutamente nada. O São Paulo seria o único time tricampeão seguido da Libertadores. Perfeito. E o único tetra brasileiro. Tetra né? hoje, sim. Acabou não acontecendo. E eu sempre criei isso na minha cabeça. Pô, 2005 eu lembro, claro, mas realmente, 2005 eu tinha 9 anos. Quando você tem a sensação do futebol, você começa acima, né, dos 13, 14. E aí, cara, um jogo que me marcou muito, e esse jogo, assim, de Libertadores pesou bastante em tudo que me molda como São Paulino, foi aquele São Paulo e Atlético Nacional, em 2016. 2016. Que o São Paulo estava muito próximo da final da Libertadores com o Bausa, porque era um time muito desacreditado, né? Perfeito. Eu já tava mais velho, já era maior de idade, mas era um time completamente desacreditado, todo mundo falava que era o azarão, queria sair na primeira fase, e o São Paulo elimina o Galo, né?
lá no Horto, que era muito difícil jogar lá. E aí vem o primeiro jogo aqui e acontece o que aconteceu, teve a expulsão, né? E o jogo lá também a gente foi assaltado, né? Tem que falar disso. Com certeza. Então foi algo que me marcou muito ali. Eu também acreditava muito que o São Paulo chegaria em mais uma final de Libertadores. Cara, e outra coisa. Nós somos São Paulinos, obviamente, mas eu tenho que admitir. Aquele Palmeiras do Abel Ferreira de 2021 realmente era um time também que jogava por música, né, Léo? Cara, além disso, sim, a gente vê um time que não é igual ao Flamengo de 19, que pra mim é o melhor time do século, se você for pegar no papel, assim, dos jogadores jogando e tudo mais. Mas, cara, o Palmeiras de 2021 era um time que, em 20 principalmente, né, que o Abel chega sob desconfiança. Total. No meio de um cenário pandêmico, ele chega acho que em outubro de 2020, né, vai até 21. Né? Então tem 2 finais num ano. Sim. O Palmeiras é o único time que jogou duas finais. 2 finais de Libertadores num ano. É loucura, mas é verdade. E aí, cara, aquele jogo contra o Santos, pra mim o Santos era favorito naquele jogo. Sim. Pela campanha e por ter eliminado o Boca, né? Perfeito. E categoricamente afirmando, uma das piores finais de Libertadores. Aquela do Maracanã. Tecnicamente falando. Porque era uma expectativa era grande, né? O Santos tava bem, o Palmeiras também. Sim, é que assim, o Palmeiras era aquele time que passa do River, ganha de 3-0 lá e quase perde de 3-0 no Allianz. Do Gajardo, foi o primeiro encontro entre o Abel e o Gajardo, né? E o Palmeiras estava se moldando a ser esse time do Abel. Porque o Palmeiras, se você olha, você não fala, pô, do gosto de ver o Palmeiras. Sim. O Palmeiras tem muita ligação direta, o Palmeiras é um time que joga muito objetivamente, tem muitos jogadores bons, mas não é um time que constrói de trás pra frente. Pode até construir, mas não é a ideia principal de jogo. Mas é um time que, cara, compete muito. Lembra o São Paulo do Muricy? Perfeito. Aquele time chato, competitivo, objetivo. Tinha até um paralelo que você falou agora, o tal do Muricibol. Lembra muito, muita ligação direta, né? Exato, exatamente. E dá muito certo. Isso não é sim. nenhum. Tá na bola, tá na regra. Só que, cara, o herói improvável que é o Breno Lopes, né? Perfeito. Porque na época chamavam de Bagre Lopes, né? Perfeito. E aí ele é o herói improvável daquela final. Não, assim, obviamente, não era um jogador mais midiático, não era o melhor jogador do elenco, mas era um cara muito voluntarioso, que ajudava bastante. Inclusive, não menos que isso, fez o gol do título, pode-se dizer assim. Foi o gol do título, né? Na verdade, falam que o título foi a expulsão do Cuca. Também. Tem aquele lance icônico, né? Que o Cuca é expulso, ele tenta impedir o lance ali e tal, Perfeito. e a partir dali a coisa desanda. No Maracanã, com portões fechados, né? 5.000 pessoas apenas. Tinha alguns convidados, uma final meio... Acho que não deu 5.000 pessoas ali. Sossa, né? Sim. E aí, 2021, Flamengo e Palmeiras, né? Jogão. Cara, ali eu vi como o Abel é de verdade, Ele como é a gente diferente. fala no futebol. Pode falar o que for, tem gente que fala que ele é folgado, tem gente que fala que não, mas ele é diferente. Diferente. Ele sabe muito bem ler o adversário. E a final de 21 tem todo um bastidor por trás do gol, do primeiro gol do Palmeiras, porque... O lançamento do Gomes, né? E ele estuda muito, porque ele sabia que o Felipe Luiz saltava muito e não tinha cobertura. Quem tinha que cobrir ele, na verdade, era o Gerson, na época. Não sei se o Gerson tava em 2021. Tava, que ele saiu em 22. Acho que sim. E eu acho que o Gerson saltava, qual dos volantes saltava ali, ou o Andrés Pereira tinha que saltar pra cobrir a do Felipe. Ele estuda e ele fala isso, né? Que ele fala pro Gomes. Gomes, eu treinei com o Gomes a semana toda. Não pensa. Viu a oportunidade, viu o Felipe em cima de você? Solta a bola nas costas. Vai ter alguém. E aí eu acho que é o Zé Rafael que impede essa chegada do Gerson ou do outro volante que estava ali pra cobrir o Felipe Luiz. E aí é onde quem faz aquela jogada por trás? Agora me fugiu também. Porque o Veiga faz o gol, né? Sim. Alguém consegue tocar pra trás e também é uma jogada treinada, eles treinavam isso e o Veiga chega batendo o gol. Ou depois empata com o Gabigol, que isso é comentários. E aí tem a estrela do Daverson com o lance icônico do Andrés Pereira, que pode reencontrar o Flamengo esse ano, né? Perfeito. E vai ser aquele jogo, né? A lei do ex. Que é a única lei que não falha atualmente no Brasil e no mundo, né? A lei do ex, né? Exato. E caso tenha esse confronto entre brasileiros, pode ser o primeiro... Vai sair, provavelmente, né? O primeiro tetracampeão da Libertadores. Oremos para que isso não aconteça. Então, é melhor deixar assim como tá. Todo mundo igual. Quem tem mais tem 3 e tá ótimo assim. Mas é isso, cara. E falando sobre final única, né? Vamos relembrar aquela final. Tudo aconteceu entre River e Boca, né? Jogaço. Que vai pro Santiago Bernabéu.
queriam que levasse para os Estados Unidos, acabou indo para o Santiago Bernabéu em 2018, né? Teve o ônibus que quebrou, afinal não aconteceu. Não aconteceu, na verdade. E eu lembro que eram dois jogos. Eram 2 jogos. E no ano seguinte foi para um jogo só. Exato. Cara, que loucura, né? Levarem para um final sul-americana na Europa. Não faz tanto sentido assim. Né? Ainda mais um torneio que chama Libertadores, né? Mas assim, a mística da Libertadores, ela serve pra qualquer continente, pra qualquer país. Não tem como. A Libertadores jogada na Europa, os europeus tiveram um gostinho do que é realmente uma Libertadores, que é uma competição diferente, né, Léo? Diferente. É diferente de qualquer coisa. Champions, legal pra caramba? Muito legal. Mas você jogar uma Libertadores da América, cara, deve ser algo assim... Eu até vi um vídeo que é Argentina e Holanda, nas quartas de final de 22 da Copa do Mundo, e aí o título do vídeo era assim: foi aí que os europeus sentiram que é um jogo de Libertadores. O Messi aqui, é catimba, é briga. Claro, isso é parte da essência do folclore, latino, né? Mas assim, é muito importante, cara, e é muito legal ver que assim, eu gosto muito da Libertadores, pra mim é o melhor campeonato do mundo. Pra mim também. Porque é muito competitivo, é cada espaço de grama, e muitas vezes você não joga bem. E Libertadores tem uma frase que eu gosto muito: Libertadores não se joga. Jogo de Libertadores se ganha. Diferente. Então, às vezes, você vai muito mal. A gente viu o próprio Flamengo ganhando nos pênaltis do Estudiantes. Muita gente falando, porque é inadmissível com o esforço que tem. Mas, cara, é muito difícil jogar um jogo de Libertadores. Ainda mais lá, né? Como a gente diz, tem o lá e o cá. Exato. Jogar lá, meu irmão. Ainda mais no território argentino. Jogo hostil, torcida em cima, caldeirão. Cara, assim, independente de onde seja, mais uma vez, Libertadores é diferente. Libertadores é algo único, né, cara? E lembrando a nossa audiência que tá assistindo a gente, que a Hyundai é a única montadora a te levar para a final da Libertadores com tudo pago. Vem nesse QR Code e você vai entender, beleza? Mas, voltando a falar sobre o assunto Libertadores, né? A gente falou sobre aquela final, né? Antes de se tornar a final única. Você gosta da final única? Cara, eu acho legal, porque acho que até nivela um pouco mais a final, né? Por ser um jogo único. Mas eu ainda sou aquele cara mais raiz que gosta da Libertadores em 2 jogos, prestigiando o público local, o público da casa. Eu acho que muita gente, às vezes, perde uma oportunidade por ser fora, né? Porque assim, a visão do europeu é diferente, porque lá você faz tudo de trem, a passagem de avião é muito barata. E aí, cara, é completamente diferente do nosso cenário, né? Só que aí, quem chegou pra salvar foi a Hyundai, não tem como. Isso daí, a gente vai falar até o final dos tempos. A Hyundai chegou pra salvar, né? Chegou pra fazer essa parceria com o canal e também pra salvar você, torcedor que quer e tem a vontade de ir pra uma final, por que não, né? Ganhar essa oportunidade aí junto com a nossa parceira aí. E sem dúvida vai ser mais uma final histórica, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Isso é importante demais. Falando sobre a Libertadores desse ano, cara. Temos 4 semifinalistas, né? Palmeiras e LDU. E Flamengo e Racing. Eu acho que o Flamengo tem uma pedreira, porque o Racing, vale lembrar, foi campeão da Recopa esse ano, em cima do Botafogo. Ganhou-se os 2 jogos, né? Inclusive decidiu o jogo de volta no Engenhão. E pra mim o Palmeiras já passou. Eu acho que o São Paulo perde os 2 jogos da LDU, que é inadmissível, mas o time da LDU é muito fraco. O São Paulo deu 27 chutes no primeiro jogo e 15 no segundo. Né? Faltou muita eficiência ali do ataque, junto com as lesões e tudo mais. Mas eu queria saber a sua opinião. Pra mim, Racing e Flamengo, eu ainda acho que passa Flamengo, mas aí é jogo. Aí é um jogo que tudo pode acontecer. Pra mim, o Palmeiras tá na final. Eu acho que o Palmeiras vem com larga vantagem, né? Até pelo momento. Hoje, se a gente fizer um recorte aqui de 30 dias pra trás, a gente não apostaria em Palmeiras de jeito nenhum. Acho que o Palmeiras estava... Quando volta do Mundial, aquela crise com o Abel. Exato. Então é um corte na lei da vida de 30 dias antes. Agora, nos últimos 30 dias pra cá, o Palmeiras de fato é o time que joga melhor no futebol brasileiro. Apesar do Flamengo ter um elenco estrelar, podemos dizer galáctico, por que não? Sim. Né? Pô, sai um centroavante. Por exemplo, no último jogo o Pedro nem entrou. Exatamente. Você tá entendendo? Então, aí você tem Saul no banco, você tem o De La Cruz no banco. Então, assim, a gente nem sabe quem é o time titular do Flamengo pra ser... Na verdade, assim, o Flamengo é muito interessante o que o Felipe Luiz tá fazendo, porque isso é uma cultura muito europeia. Sim.
não tem titular na realidade. Não tem titular, perfeito. Porque 2, 3 jogos seguidos joga o Plata. Depois 2, 3 jogos seguidos joga o Pedro. O Plata pode jogar de falso 9, pode jogar de ponta. Tem o Luiz Araújo, tem o Everton Cebolinha. Você tem o Samuel Lino. Joga o Saúl, aí depois joga o Jorginho. Às vezes joga os dois. Joga os dois. Jogo que você precisa de, tecnicamente, pressionar um pouco em cima, principalmente, e a característica do time do Felipe, ele joga com o Jorginho e com o Saúl ali, e geralmente com mais um primeiro volante ali pra fazer aquela contenção. Sim. Né? Ou com o Léo Ortiz ali, enfim. Não dá pra gente cravar um time titular, pra você ver o elenco do Perfeito. Flamengo. Né? Então eu acho que realmente o Palmeiras larga na frente. Eu acho que só uma catástrofe tira o Palmeiras dessa final de Libertadores, pelo menos. Acho que Futebol, futebol, mas... Futebol. Seria a altitude, né? Porque, querendo ou não, apesar de não ser uma das maiores altitudes, Quito tem uma certa altitude ali. Sim. Se o Palmeiras tomar 3-0, 2-0, que pra mim é muito difícil de acontecer, Sim. aí pode complicar um pouco mais. Até porque o Palmeiras toma poucos gols também, se você for ver. E o Gustavo Gomes tá fazendo um ano muito bom também, então tá muito sólido, né? Diferente de anos anteriores que ele tinha dado um declínio técnico. Mas eu acho que o Palmeiras não vai cometer o mesmo erro do São Paulo. Se a gente for observar, obviamente a LDU faz 1-0 no São Paulo com uma certa uma jogada ensaiada ali, mas era um lance evitável também, que o lateral não acompanhou, o zagueiro bateu cabeça, enfim, e o segundo gol que o São Paulo tomou foi um lance anterior. Eu lembro, acho que foi o PVC que tava na transmissão, que falou, pô, o São Paulo desse jeito vai acabar tomando um gol no lance seguinte, no tiro de meta. No segundo jogo você tá falando? No primeiro jogo. No lance seguinte ainda, o São Paulo toma o segundo gol. Então eu acredito que o Palmeiras não vai cometer esses erros, né, que o São Paulo cometeu. Pode perder de 1-0, e se perder por placar próximo, aqui no Allianz é muito fácil de reverter, porque, de fato, a LDU é um time inferior a São Paulo e Palmeiras. Muito mais do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras é muito mais superior, muito superior do que a LDU. Então, eu acho que Flamengo e Racing pode ser um jogo lá e cá, né? Time argentino, a gente sempre sabe como é que é. E o Racing vem num bom momento também, tá? Então, mas eu acho que a chance de ser uma final brasileira mais uma vez, contra tudo e contra todos, tá bem próximo de acontecer. Exato. Falando desse jogo do Palmeiras com a LDU, fazendo até uma análise, interessante a gente ver, porque tem essa questão da altitude, que eu acho que é importante a gente entender que é um fator que pode determinar ali um certo resultado, mas o Palmeiras, ele vai praticamente completo, né? Sim. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes tá, assim, azeitadíssima, pra não falar outra coisa, né? E Palmeiras perde o Piquerez no jogo contra o Bahia e o Lucas Evangelista, mas tem o Jeff Tell, o Piquerez eu não sei se não estará nesse jogo, porque ainda tem um tempo. Eu sei que o Lucas Evangelista também, infelizmente, vai ter que passar por uma cirurgia. Mas, pô, sai o Lucas Evangelista, entra o M. Martinez. Entra tem o Aníbal que tá voltando. Você pode jogar com Aníbal, Andrés Pereira e Felipe Anderson. Andrés Pereira. Aí você tem na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, cara, tem milhões de combinações ali. O Palmeiras também tem um elenco muito forte. Apesar de não ter tantos jogadores badalados igual o Flamengo, tem um elenco muito forte também. Mas assim, pra mim o Palmeiras passa o carro os dois jogos. A LDU é um time extremamente fraco tecnicamente. É um time que tem o seu mérito de ter passado. Mas, cara, LDU é um jogo muito transicional, que é muito a cara dos times do Thiago Nunes, né? Vale ressaltar que são dois técnicos brasileiros, né? Apesar de ser só um ser do time do Equador. É aquele jogo que você desloca o time para um lado e você vira o jogo para o outro para surpreender. Pontas rápidos, ele tem uma linha de 3 lá. Aquele Brian Ramírez é muito bom jogador. Alzugaray é muito bom jogador, camisa cara, 9. O Alzugaray é muito experiente, assim. Muito então ele não vai perder gol. Sim. Né? Um Alzugaray no São Paulo... Nesse confronto teria guardado... Pelo menos um ele teria guardado. Perfeito. Né? Mas enfim. Então, mas assim, tecnicamente, esportivamente, como time, acho que inclusive o Palmeiras ganhou os dois jogos. Eu tanto também na ida acho. quanto na volta. Também acho. O Flamengo é o seguinte, a decisão é em Avejaneda. Se o Flamengo cometer o mesmo erro de vencer por 1-0, 2-1, até 3-1 no Maracanã, é muito perigoso. O Flamengo, pra ficar tranquilo, tem que matar o jogo no Maracanã. Mas eu acho que o Flamengo não vai cometer também o mesmo erro. Claro que a gente ouviu alguns veículos até falando um pouco de soberba do Flamengo, mas eu não acho que tenha sido soberba contra o
O Estudiantes. Contra o Estudiantes. Eu acho que realmente o Flamengo tava numa posição confortável ali, tomou aquele gol no final, que aí levou o jogo ficou aberto, né, pro jogo na Argentina. E eu acho que o Flamengo não cometeria o mesmo erro 2 vezes seguidas assim, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz também vai dar um puxão de orelha na galera ali e falar, rapaziada, de novo lá, né? Em casa a gente precisa fazer o resultado. Eu imagino que um 2-0 do Flamengo é possível aqui no Brasil. E a pressão da torcida conta muito, cara. Conta muito. muito. A Avejaneda, eu pude estar lá, cara, é fantástico, cara. A torcida, pra mim, uma das mais apaixonadas, tá? Junto com o do Boca ali. É uma das mais apaixonadas. É absurdo o que a torcida do Racing faz. E é isso. Eu acho que se ganhar de 2-1, não que, pô, ela tá no papo pro Racing. Dá jogo. Mas eu acho que, cara, flertou muito com a sorte. O Flamengo poderia ter ficado de fora, cara. Uma situação dessa hipotética. Sim. Mas enfim, Thiagão, seguindo aqui então o nosso programa, pra você então, também podemos ter uma final brasileira. Apesar de aos trancos e barrancos, mas eu acho que pode dar Palmeiras e Flamengo, mais uma final brasileira. A quinta seguida, talvez? Quarta seguida? Algo assim, né? Uma final brasileira? É? Não, com brasileiro, Não, com né? brasileiro, com brasileiro, isso. Eu acho que é a quinta, né? Ó, 2020, Santos e Palmeiras. 2019, Flamengo. 2020, Santos e Palmeiras. 2021, Flamengo e Palmeiras. 2022, Atlético Paranaense e Flamengo. 2023, Fluminense e Boca. 2024, Botafogo e Atlético Mineiro. Cara, é a sétima Com brasileiros com envolvidos. brasileiros. Se a gente for avaliar, são 5 com times brasileiros. Eu acho que são, salvo engano, procure aí, depois aí, dá um Google aí, galera. Ou são 4 finais que tiveram brasileiros, né? Seguidas. 2 brasileiros 4 seguidos, ou 5, e 7 com brasileiros envolvidos. Exato. Mostra o poderio econômico do Brasil na América do Sul, né? Agora, se tiver uma zebra, LDU e Racing, seria uma loucura também, né? Cara, aí pode resetar tudo e volta lá pra janeiro lá, que deu tudo errado pro futebol brasileiro. Porque se não tiver pelo menos um brasileiro nessa final aí, e vou te falar, e assim, eu gosto dos dois, tá? Respeito os dois, mas o Flamengo é obrigação tá nessa final, cara. Ah, não. Pelo elenco que tem, investimento que tem, até pelo futebol que pode jogar, pelo treinador que tem. Eu acho que o Flamengo obrigatoriamente o Flamengo tem que estar nessa final do que o Palmeiras, apesar de achar que o Palmeiras vai ter mais facilidade. Mas pensando nessa final hipotética, com a gente lá, nosso projeto tá ousado, não vamos contar aqui, mas com a gente lá. Vai acontecer. Pra você, quem leva? Porque assim, a gente tem que analisar que num jogo de 2 confrontos, eu acredito que seria mais vantajoso pro Flamengo. Porque o Flamengo tem um time que tem mais jogadores decisivos. O time do Palmeiras é um time formado nesse ano. Muitos jogadores vieram esse ano. Facundo, Emi Martínez, Sousa, Felipe Anderson veio no ano passado, mas no meio do ano passado. Andrés Pereira acabou de chegar. Tem aquela base campeã de tudo. Mas num jogo de final única, as coisas se equiparam, né? Então, pra você, assim, eu acho que assim, num jogo de final única, tem a condição do Palmeiras passar, mas pro Palmeiras e num jogo se fosse 2 jogos, acho que o Flamengo teria mais condições. Pensando que é um lugar neutro, pouco longe do Brasil, pra você. Sua opinião. Cara, difícil, hein? Rapidamente, na sua opinião, você acha que é quem? Pra mim é Palmeiras e Flamengo. Cara, eu acho da Flamengo. Pensando... E a vingança de 21, né? Perfeito. E pelo bem do futebol, tripudiano em cima de Andrés Pereira, né? Apesar de... Acho que daquele lance lá é um lance casual de jogo. Ele Cara, não teve culpa nenhuma. Todo mundo lance. falou que ele teve culpa, que ele fez isso. Cara... Uma desatenção ali no momento e a bola escapou. E o que muita gente não diz, e eu já se você analisar o lance, ele só perde o lance e a bola só escapa porque o Davidson pressiona. Se o Davinho não pressiona, nada daquilo... A bola poderia escapar, mas ele recomeçaria o jogo e sairia de lado. Exato. Então, assim... Se ele tivesse feito uma falta e sido expulso? Agora também, o inverso também é proporcional. Se Andrés é campeão em cima do Flamengo, aí ele vira ídolo total na torcida verde. E aí o torcedor do Palmeiras vai colocar como ídolo aí por muitos anos ainda, porque quando ele chegou sob aplausos, né? E a gente vê o Palmeiras, e é interessante que se o Palmeiras leve esse confronto, o Palmeiras, pra mim, e é duro falar, mas a gente tem que falar o que a gente vê, pode se tornar o time mais copeiro em relação a Libertadores. O Palmeiras detém o maior recorde de vitórias, a maior quantidade de gols. Acho que foi o 3º ou 4º ano seguido que é o líder geral da Libertadores, né? Então decidiu todos os jogos em casa.
e vai se tornar o maior campeão brasileiro, né? Cara, infelizmente, contra números, os números não mentem, né? Eu tenho um amigo que diz muito isso. Apesar de que, e aí sem clubismo nenhum, né? Até incluiria o Grêmio nessa conversa, porque realmente é um time muito copeiro, né? Mas eu acho que pode acontecer do Palmeiras acabar passando o São Paulo nesse quesito do senhor Libertadores, né? Porque o São Paulo tem esse estigma de senhor Libertadores. Mas eu acho que se o Palmeiras vence a quarta taça, aí fica mesmo impossível dizer que não é o time mais tradicional, talvez, né? Apesar que ser tradicional também tem algumas valências, algumas questões que né? São Paulo, por exemplo, e aí dando um exemplo só. Eu acho assim, é time que mais disputou competições, que teve mais confrontos decisivos. Então, mas eu acho que cabe a discussão. Mas eu acho que o Palmeiras pode se tornar, sim, o maior time brasileiro da história da Libertadores. eu acho assim, tradicional no nosso país, pra mim, continua sendo o São Paulo. Sim. Pode ser o time com, sei lá, hoje mais copeiro, com mais vitórias. Mas se a gente analisar 92, 93, 94, 3 finais seguidas, na época, é importante frisar que a Libertadores não era vista com bons olhos pelos clubes brasileiros. Depois né? que o São Paulo passou a ganhar... Ganhou uma, ganhou duas, ganhou dos europeus lá. Porra, peraí. Alguma coisa nessa... Eu quero esse título também. E o São Paulo é o maior campeão ainda é o maior campeão internacional, pode ser ultrapassado, talvez, né? Acho que o Palmeiras vai atingir o mesmo número de finais se chega nessa final do que o São Paulo em Libertadores, né? Apesar de não ter um Mundial, que conta muito, São Paulo tem 3. Continua sendo o único brasileiro com 3 tentos mundiais, não tem outro brasileiro. São Paulo é o único clube brasileiro que foi e voltou sem mãos vazias, então, assim, digamos assim. Se a gente analisar o que eu quis dizer, o contexto internacional continua sendo São Paulo. Contexto Libertadores, aí eu acho que vai dar Palmeiras. Mas assim, importante que fique no nosso quintal. Não sendo um argentino, apesar do Boca ser o maior ali Não, Independiente. Independiente, perdão. Mas sendo um time brasileiro, já fico mais confortável. Mas se puder não chegar aos 2 brasileiros, melhor ainda. Exato. Mas, vambora. E pra gente finalizar essa live, hoje, vamos falar da Hyundai novamente. Bora. E aí explicar pra galera o que é a promoção. Maroto, o que é isso? O que tá acontecendo? Bom, a Hyundai, né, como a gente disse no início, né, então tá com uma promoção bem bacana que te leva, a Hyundai é a única montadora que vai te levar pra final em Lima. Com tudo pago. E é tudo pago mesmo, você mais o acompanhante. Transporte, translado, hotel... Toda a logística, passagem aérea, tudo lá. Ingresso pra final, que é o principal. O ingresso, que é o principal, é ouro, né, nesses momentos. Então, você vai estar com tudo pago. Para participar é muito simples. Vem nesse QR Code que tá na tela agora. Vai te levar para o site da promoção. Você preenche todos os dados certinhos. É importante demais, gente. Vocês verificarem se está certo o RG, se está certo o CPF. Não faça como um amigo meu que mandou fazer um trabalho, o CPF errado e quase perdeu a passagem. Isso é verdade. Não faça isso, tá? Então toma muito cuidado nessa situação. Preencha tudo isso bonitinho. E aí, vocês vão estar concorrendo, tá? É um sorteio bem bacana, né? Mas aí, maroto, beleza. Tem esse sorteio principal que todo mundo quer ganhar, que é a final. Tem mais alguma coisa? Claro, a Hyundai fortalece o canal Estagiários e fortalece você, nosso inscrito, nossa audiência, né? Qualificada, que a Hyundai proporciona pra você a possibilidade de ir nos jogos da Libertadores no Brasil, Leozinho. Então é uma promoção completa, é uma promoção que a Hyundai tá trazendo aí a chance de você viver essa experiência de Libertadores da melhor maneira possível. E novamente, a Hyundai é a única montadora que te leva à final da Libertadores. Concorra a essa promoção que tá imperdível, que é uma parceria Hyundai Canal Estagiários. E aí, marotão, é legal demais a gente falar sobre isso, porque eu tô muito realizado, né? Comecei esse projeto lá em 2019, e aí, pô, Trancos e Barrancos fazia uma hora parava, os compromissos profissionais. Você chega esse ano e as coisas começam a acontecer. Então, pro canal Estagiários, a gente tá muito feliz de ser parceiro da Hyundai, porque vem, assim, ajudando muito a gente, né? Nessa questão também de dar isso pros nossos inscritos, que é bem bacana, né? Essa possibilidade. E a gente tá junto, né? Então, teremos uma live surpresa amanhã com um campeão mundial e da Libertadores da América, tá bom? Então fiquem bem ligados, live surpresa, não vamos falar o nome, mas terá amanhã à noite aqui no canal. E tem mais uma coisa, hein? Além desse, tem mais um outro nome que também não vamos falar, vamos deixar aí, acompanha a agenda do canal, acompanha as redes sociais, tem mais um nome importantíssimo que jogou competição internacional, futebol europeu. Vem com a gente, acompanha aí. Exatamente, então ó... Por que a gente tá falando sobre tudo isso? Porque teremos surpresas nessas 2 lives em relação a essa promoção, tá bom? Então, gente, não perde,
já ativa o sininho, já se inscreve no canal. Compartilha, manda pro amiguinho. E se vocês quiserem, e aí até na geral, diretor, se vocês quiserem que esse canal que vos fala esteja, simplesmente vai na postagem no Instagram e também desse vídeo aqui, hashtag estagiários na final, hashtag estagiários no Peru. Lá ele. Coloca... Pode colocar estagiários no Peru. Hashtag estagiários no Peru 2025. Vou falar. Hashtag mais lá ele possível. Cara, isso é Brasil, né? Isso é futebol brasileiro. Vambora, então. Sobe a hashtag aí. E, ó, não se esqueça, hein? Vá na publicação oficial do Instagram da Hyundai, do canal Estagiários. Comenta lá. Marca 2 amigos. Pede pra comentar, se inscrever. Porque, assim, pros estagiários estarem em Lima, no Peru, precisamos da ajuda de vocês aí. E vamos juntos que esse canal que vos fala aqui tá trabalhando dia após dia pra poder fortalecer você que é nosso inscrito, nossa audiência qualificada. O seu sonho é estar no Peru no dia 29 de novembro? Em Lima, com certeza com a Hyundai. Tô torcendo pra que nós possamos ver essa final incrível. O que será que a gente vai aprontar lá? Acompanhe os próximos. Não. Dá um spoiler. Cara, tem muita coisa aí. Podcast vai ter, óbvio. Resenha com torcedor, óbvio. Bastidor no estádio? Óbvio, mas como? Nas imediações? Óbvio, mas como? Não sei, eu vi Depende da nossa galera. Depende. Hashtag tá aí, tá lançada. Hashtag estagiários no Peru, depende de vocês. Vambora. E como eu sempre falo, quando a gente aparece, coisas boas acontecem. Você não, eu. Você tá roubando o meu mote. Isso é verdade também. Tamo junto, galera. Até amanhã na live surpresa. Hey! Yeah. Yeah. Yeah.